Hoje é sábado. Ah, tem um vídeo, não é? Tem um vídeo aí que tem uma explicação do efeito do dia, né? Sábado. Chama-se Shani. Shani significa escuro. Shani significa penumbra. E os nomes dos dias em sânscrito é Rovi, Bar, Ravi. Vocês já ouviram falar no Ravi Shankar, que é o cantor indiano, o instrumentista indiano? Ravi Shankar. Ravi significa sol. Inclusive tem muitas pessoas que chamam Ravi, né? Ravi Shankar. Sol, Rovi ou Surya, sol. Então tem Ravivar ou Rovivar, sol, Sunday ou domingo. Segunda, Somambhar, que significa Soma, a lua. Terça, Mangalbhar, Mangal, que significa Marte ou terça-feira. Bhudasvar, Bhuda, Mercúrio, quarta-feira. Brihasvar, Brihaspati, Júpiter. Brihas significa aquele que expande, aquele que aumenta. Pati, o caminho, aquele que joga luz sobre o caminho. Quinta-feira, o dia do mestre, o Guru Purnima. Shukrambar, Shukra, o sêmen. Shukra significa o sêmen. E é a sexta-feira. Então, se vocês notarem uma coincidência, ontem eu recebi um cartoon, né, de uma pessoa que colocou assim, de segunda a quinta. Aí tinha um cara andando assim. Aí sexta-feira, aí ele pá. Então, quer dizer, na sexta-feira o sêmen fica ativo. Ou seja, é Vênus. No latim, Vênus vem de Venéria. Por exemplo, temos a camisa de Vênus, né? Então, Venéria são as veias por onde passam os hormônios que produzem o êxtase erótico, o desejo da copulação, Mitunibhava. Então, na sexta-feira se dá esse efeito. Depois vem Shanibhar, sábado, penumbra. Eu lembro que tinha umas novelas que falava A Casa da Luz Vermelha, não é? Assim, normalmente nas boates, nos motéis, a luz é um pouco mais tênue, é mais penumbra, né? Por quê? Porque você precisa da escuridão para poder, enfim, divertir-se, não é? Na escuridão, para não ver os defeitos. Se nós estamos muito lúcidos, muito conscientes, nós não conseguimos cometer crimes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma certa moralidade, uma certa ética, ele não vai conseguir receber um troco a mais e não devolver. Ele vai receber um troco a mais, se a pessoa não tem uma moralidade, não tem luz interna, ele vai receber um troco a mais e vai pensar, hoje me dei de bem, né? Ou ele encontra uma carteira na rua e ali tem R$200 na carteira, mas tem o documento da pessoa. Ele tira os R$200 e entrega o documento lá em algum lugar. Então, quer dizer, a pessoa, para fazer isso, ela precisa ter uma moralidade baixa, ela precisa ter uma certa penumbra moral para conseguir fazer isso e se divertir com isso. Uma pessoa que tem luz moral interna, ele não consegue fazer isso sem que isso cause um ferimento na própria consciência, sem que isso magoe a própria consciência. Então, normalmente, nós só conseguimos produzir, vamos dizer, reações pecaminosas ou pecados quando nós estamos na penumbra. A penumbra é apropriado para se cometer crimes. Por isso que os ladrões gostam mais da noite, da escuridão, porque aí eles conseguem fazer o que tem que fazer sem serem vistos. Essa é a natureza da penumbra. Quando por exemplo, quando as coisas ficam muito claras, muito visuais, então essa natureza de desfrutar da ignorância desaparece do contexto. Por exemplo, se você está, por exemplo, na hora em que se precisa, eu dei o exemplo de motéis, não é? Lugares, as boates, onde as pessoas se encontram.
a luz é mais tênue. Porque como a luz é mais tênue, os defeitos não aparecem tanto. Então todo mundo fica mais ou menos bonito, né? O álcool também ajuda para as coisas ficarem até um certo nível, né? Depois de um certo nível, aí fica tudo distorcido também. Mas uma certa dose de álcool faz com que as coisas fiquem mais coloridas, mais alegres, mais bonitas, não é? Pode-se dizer. Então as pessoas, vinho, não é? E boate, todo mundo fica bonito. Se a humanidade, por exemplo, tivesse olhos de águia, se os olhos dos seres humanos fossem semelhantes, funcionassem como os olhos de uma águia, não haveria reprodução humana. Porque com os olhos de uma águia, nós seríamos capazes de ver as bactérias saindo dos poros do rosto de outra pessoa. Daria para ver todos os resíduos entre os dentes. Então, seria impossível copulação numa situação dessa. E menos capacidade de enxergar as falhas permite a relação de copulação, do êxtase erótico. Por isso que o sábado ele é apropriado para as pessoas ligadas à escuridão. Você vê que no final de semana as pessoas ficam animadas, ficam alegres. E elas vão nessa direção, que é a direção da escuridão. E elas precisam então de escuridão para poder divertirem-se. Na luz elas não conseguem, elas ficam igual o Superman com o Kryptonita, ficam fracas, né? Então essa é a relação que existe entre o sábado e as pessoas que cultuam ou adoram esse dia, nesse sentido. É porque elas estão relacionadas com a escuridão. Shani significa a penumbra. E aqueles que amam o sábado, devido a isso, são os adoradores da penumbra. Aqueles que amam a escuridão. Que é justamente o contrário daqueles que buscam a luz, né? É dito que os tolos correm por onde os sábios temem pisar, né? Para encerrar então essa fala inicial, só para contextualizar o que nós estamos fazendo aqui, né? Um dado estatístico que o professor Hardwin pode demonstrar aí é que depois que as pessoas desfrutam do êxtase da escuridão, ou depois que elas tentam serem felizes através da escuridão, vem a reação, que é uma profunda depressão, e no domingo os índices de suicídio aumentam e vão para uma quantidade bem alta, né? O professor Hardwin, que trabalha com esse assunto, pode demonstrar depois aí uma estatística que demonstra, porque já fizemos esse comparativo antes, não é? Então, um dado é que os suicídios normalmente acontecem num nível mais alto no domingo, né? E preferencialmente no domingo à noite, porque se tentou a felicidade através da escuridão, não deu certo, veio a depressão e o suicídio é uma consequência delas, entendeu? Então a escuridão produz escuridão, é igual máfia. Você entra pra máfia e você não sabe exatamente até onde você pode ir. Você tem que ir até onde eles querem. E quando se flerta com o perigo da escuridão, não se tem exatamente um controle de até onde isso pode chegar. E o resultado é que nós vemos que a estatística é que realmente pode chegar a um colapso bastante crônico, tá? Então, para fechar aqui a minha fala agora, e para autenticar esse momento que nós estamos, porque nós estamos o quê? Nadando contra a correnteza, né? As pessoas estão desfrutando, né? Ou se preparando para os seus, ou então desfrutaram, pelo menos tentaram, né? Ontem, e agora estão um pouco já os processadores aí lentos, ou em coma radical, e aí estamos nós, um pequeno grupo, né? Nadando contra a correnteza, mas isso não significa que isso esteja o lado oposto, né? Na verdade, uma mentira falada muitas vezes coletivamente se cristaliza como uma verdade, mas não faz dessa mentira uma verdade propriamente dita. É apenas uma ficção. É como o Harari, não é? O escritor israelense mencionou que as mentiras fazem parte da humanidade e as ficções se tornam aparentes realidades. E uma delas é essa, de que na verdade o êxtase da escuridão é a solução. Então, para finalizar, eu vou encerrar com o mantra do Bhagavad Gita, que diz o seguinte: aquilo que é dia para os
ignorantes, aliás, desculpa, aquilo que é a noite para os ignorantes é a hora de despertar para o sábio. E aquilo que é a hora de despertar para os ignorantes é noite para uma pessoa introspectiva. Então, os valores são inversos. A palavra ocidente em sânscrito chama-se Bhedeshi. Ocidente significa de cabeça para baixo. Ocidente significa de cabeça para baixo. E Oriente significa de cabeça para cima, exatamente. E o Oriente é justamente onde o Sol nasce. O Ocidente é onde o Sol se põe. Então os valores são invertidos quando as pessoas cultuam a parte oeste. E a parte oeste é regido justamente pelo planeta Saturno ou Shani, tá? Então vamos mudar a polaridade, não é? E assim, dar sequência no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode escrever a pergunta que no final a gente vai entrar agora no processo dos mantras e no final a gente então, eu posso, né, responder a pergunta, ok? Muito obrigado pela atenção. De sábado, normalmente eu dou uma pequena contextualizaçãozinha, é um dia mais flexível e agora nós vamos entrar na sala dos mantras, tá bem? Muito bem, por favor, tomem as suas posições.